Ao iniciarmos as nossas reflexões sobre o capítulo 2 desse livro de Provérbios, para que tenhamos uma sequência de assunto, relembramos o que vimos no capítulo 1. No estudo passado, vimos a finalidade de Provérbios e desde o início do livro, o seu principal autor diz exatamente que a sua motivação era de ensinar a sabedoria, de ensinar o conhecimento, a justiça, a prudência, a retidão, a equidade. Na verdade, seu propósito era ensinar ao moço, ao jovem, qual é o caminho da vida. Mas ele também queria ensinar aos mais novos como fazer a vida funcionar de maneira tal que seja agradável a Deus. O seu propósito era ensinar como uma pessoa que está interessada em agradar a Deus deve proceder nesse mundo e qual deve ser a conduta que deveria padronizar esse comportamento diante da vida. Na verdade, esse livro, pelo que vimos do seu conteúdo, é profundamente ético e prático. Qualquer pessoa que o ler, que o estudar, pode ser grato a Deus, pois veja bem, não somente o jovem, mas o homem de qualquer idade necessita saber viver corretamente. Precisa saber se conduzir bem diante das perplexidades da vida. E essa afirmação podemos fazer, pois todos precisamos de sabedoria. Querido amigo, a sabedoria é importante para toda a nossa vida, desde quando temos a mais tenra idade até quando nos preparamos para nos encontrar com o Senhor. Todos, em todo o tempo, necessitamos de sabedoria, já que nunca chegaremos a um ponto onde podemos dizer que não precisamos mais aprender, que não temos mais nada a aprender. Esse livro é precioso porque nos oferece o tesouro da sabedoria. O autor ou autores sagrados mandam que clamemos a Deus por sabedoria, que gritemos por sabedoria, que busquemos a sabedoria. E o que fica claro nesse início do livro é que não se pode adquirir sabedoria senão através de uma profunda busca por ela. Como mencionamos no programa passado, cremos que a sabedoria aqui apresentada por Salomão tem uma referência a Cristo, o nosso Salvador e Senhor, que conforme nos diz o apóstolo Paulo, Ele, Cristo, se fez por nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Será que você se lembra desse verso? Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Você se lembrou? É 1 Coríntios 1:30. E assim como recebemos a redenção, a justificação e a santificação em Cristo pela fé, também pela fé temos que receber por Cristo a sabedoria divina. Você então é desafiado a receber a sabedoria divina pela fé, embora também tenha que buscá-la, dar ouvidos a ela, enfim, lutar para usufruir aquilo que você já tem em Cristo. Por quê? Porque você está em Cristo. Conforme João, Jesus, certa vez dialogando com os judeus, disse-lhes o seguinte: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. Ora, aqui vemos, no livro de Provérbios, nós vemos uma grande exaltação à sabedoria. A exaltação que só poderíamos fazer a um único Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que deixando a sua glória eterna, veio e se encarnou para nos ensinar a verdade. Veio mostrar que a sabedoria de Deus é inatingível ao homem comum. Só pelo Espírito Santo podemos entender superficialmente só a profundidade do plano sábio divino em nos salvar e nos resgatar através da morte dele mesmo por causa do amor. E como a sabedoria de Provérbios é a sabedoria das Escrituras, e as Escrituras falam de Cristo, e Cristo se tornou a nossa sabedoria,
não é sem propósito que, ao estudarmos esse precioso livro de Provérbios, os nossos pensamentos, por vezes, estarão se fixando no Senhor Jesus Cristo. Muito bem, depois dessas considerações iniciais, essas considerações importantes sobre como devemos ler e sobre como podemos encarar esse rico conteúdo que está aqui no livro de Provérbios, podemos então examinar o capítulo 2. E quando examinamos o capítulo 2, ao ler esses 22 versículos, nós encontramos o seguinte título. Essa é a minha recomendação. A recompensa da sabedoria. A recompensa da sabedoria. Quando analisamos bem o conteúdo desses 22 versos, podemos dizer em resumo que esse é o desafio, que essa é a proposta desse capítulo para nós. Anote aí se você tiver condições. Pelo fato da sabedoria ser de origem divina, todo homem que quer usufruir da sua recompensa deve buscá-la com toda a intensidade. Eu repito, é uma frase um pouquinho longa, mas eu vou repetir com vagar para que você possa anotar. Pelo fato da sabedoria ser de origem divina, todo homem que quer usufruir da sua recompensa deve buscá-la com toda a intensidade. E nós vamos encontrar aqui nesse capítulo 5 etapas dessa busca pela recompensa da sabedoria. A primeira etapa, em primeiro lugar, nós vemos uma descrição da atitude que se espera daqueles que almejam por sabedoria. Veja os versículos 1 a 5. Eu leio para você. Filho meu, se aceitardes as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Querido amigo, as ações requeridas aqui para todo aquele que deseja obter sabedoria, elas são muito claras. Eu vou listá-las para você. Você tem que aceitar as palavras do sábio, você tem que esconder os seus mandamentos, você tem que estar atento à sabedoria. Em quarto lugar, você deve inclinar o seu coração ao entendimento, você deve clamar em quinto lugar por inteligência, erguer a sua voz pedindo entendimento e buscar e procurar a sabedoria. Veja que são ações em que demandam atitudes sérias de você e de mim. Mas devemos destacar também os sinônimos que o autor ou autores de Provérbios usam para transmitir essa ideia. Em primeiro lugar, ela é chamada de sabedoria, depois de mandamentos, em terceiro lugar, de entendimento, em quarto lugar, de inteligência, em quinto lugar, de conhecimento. Querido amigo, essas ações mostram o desejo divino que tenhamos vidas diferenciadas. E para isso se espera de cada um de nós todo empenho, toda diligência, toda sinceridade na busca por essa vida sábia, equilibrada e diferenciada. Se nós queremos impactar o meio onde nós estamos inseridos, devemos viver com sobriedade, devemos viver com sabedoria, e essa sabedoria então está à nossa disposição. Qual é a atitude que Deus espera de nós? Que nós realmente busquemos, clamemos, porque Ele dá sabedoria sem medida, conforme disse Tiago no capítulo 1. Em segundo lugar, devemos perceber uma descrição muito clara, muito detalhada das ações do Senhor. O Senhor age em nos oferecer sabedoria. Veja os versículos 6 a 11, os quais eu vou ler para você agora. Porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que caminham na sinceridade.
guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderá justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o teu conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Querido amigo, podemos ver aqui que é o Senhor quem nos dá sabedoria. É da sua boca que vem a inteligência, que vem o entendimento. Devemos notar que ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Deus faz com que a sabedoria se torne o escudo para aqueles que caminham com sinceridade. E conforme o verso 8, o Senhor guarda o caminho dos seus santos. Agora, é impressionante percebermos como essas ações divinas demonstram a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade para conosco, pois somente com as suas ações podemos usufruir daquilo que ele tem nos dado. Ah, querido amigo, se não fossem as ações do Senhor, nós nem nos motivaríamos a lutar e buscar a sabedoria. Depois do pecado, o homem perdeu o interesse de viver corretamente. Depois do pecado, o homem perdeu o interesse de viver de acordo com os princípios divinos. Com a queda, a desobediência, a insensatez e a rebelião se instalaram no coração do ser humano. Por isso devemos ser gratos a Deus, porque Ele nos motiva a procurar a sabedoria. Em terceiro lugar, então, vemos a descrição do homem insensato, um homem que despreza a doação da sabedoria. Veja os versículos 12, 13, 14 e 15. Para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas. Versículo 13. Dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas. Versículo 14. Que se alegram de fazer o mal, folgam com as perversidades dos maus. E versículo 15, seguem veredas tortuosas e se desviam dos seus caminhos. Querido amigo, esse homem insensato é descrito de uma forma também muito objetiva. Esse texto é muito claro. Ele é alguém que trilha o caminho do mal, isto é, o seu caminhar diário é um caminhar que redunda em mal, é um caminhar cujas ações se originam e terminam no planejamento do mal contra os inocentes. Esse homem insensato é alguém que diz coisas perversas, isso é, alguém que menospreza os outros, alguém que difama os que se lhe opõem, alguém que usa da maledicência para prejudicar os seus adversários. Mas esse homem insensato também é descrito como alguém que prefere os caminhos escuros, os caminhos das trevas, ao invés dos caminhos de retidão. Ele é alguém que se alegra com as práticas mais odiosas possíveis. Isso é, são pessoas que se alegram em maquinar, em bolar, em planejar o mal. São pessoas cujo prazer é tramar o mal contra alguém. A sua alegria está em prejudicar o inocente, pois nisto consiste a sua glória. É alguém, esse homem sensato, que caminha por caminhos largos e fáceis, mas são caminhos tortuosos que se desviam do caminhar digno. Essa é uma descrição minuciosa de alguém insensato, de alguém que não vive considerando o futuro e as suas consequências. Esse ser é caracterizado pelos autores de Provérbios como alguém tolo. O oposto da sabedoria é a tolice, e o oposto do sábio é o tolo. A palavra tolo pode significar alguém de pouca inteligência. Mas, conforme a Bíblia, os tolos podem ter até um QI muito elevado e podem ter até sucesso na sua vida pessoal. O que torna uma pessoa tola, conforme a palavra de Deus, é ela ignorar, é ela não dar valor, é ela menosprezar a sabedoria que Deus coloca à nossa disposição. Alguém tolo é aquele que prefere seguir os conselhos, os ditados e os provérbios da maioria das pessoas e seguir as suas próprias opiniões, desprezando os conselhos de Deus. Temos que nos lembrar que nem sempre a maioria está com a razão. Em quarto lugar, o autor também nos adverte contra essa má companhia
E agora ele descreve a mulher insensata, que tenta nos desviar da sabedoria. Versículos 16, 17 e 18. Para te livrares da mulher adúltera, da estrangeira, que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para o reino da sombra da morte. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Querido amigo, aqui temos uma descrição de alguém que não valoriza a sabedoria, que está baseada no temor do Senhor. Essa área é tremendamente importante. A santidade na vida sexual é uma demonstração de um viver sábio e maduro. As orientações sobre os pecados na vida sexual são muito objetivas nesse livro. Versículo após versículo, o livro de Provérbios fala de variações sobre esse mesmo tema. A fim de evitar o pecado sexual, você deve evitar a tentação sexual. Em outras palavras, o que o autor está dizendo é o seguinte: atenção, ouça, olha, eu tenho até um plano para você. Não chegue muito perto da casa dessa mulher, não. Não caminhe pela rua onde ela mora. Tome uma decisão. Já que você não vai passar por lá, seja bem definido e não hesite em cumprir esse plano. Pense no benefício da pureza sexual, mas pense também nos altos custos do pecado sexual. Considere o quanto vale uma consciência limpa diante de Deus. Considere o valor da manutenção de sua integridade perante os seus amigos. Considere, essa é a palavra do sábio, considere o valor de não ter que se preocupar com doenças sexualmente transmissíveis ou com uma gravidez indesejada. São palavras práticas, querido amigo. Por isso, agora, em quinto lugar, nós vemos a descrição da recompensa da sabedoria. Nos versículos 20, 21 e 22, nós lemos as seguintes palavras: assim andarás pelo caminho dos homens de bem, e guardarás as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra, e os íntegros permanecerão nela. Mas os perversos serão eliminados da terra, e os aleivosos serão dela desarraigados. Querido amigo, nós acabamos de estudar Efésios. E lá no capítulo 2, versículo 10, nós lemos o seguinte: pois Deus foi quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia planejado para nós. Eu creio que não há nada mais claro do que isso. Embora algumas vezes fazer o bem exige um grande sacrifício de tempo, energia e dinheiro, podemos fazer o bem através de atitudes simples, como, por exemplo, retribuir um olhar gentil, falar palavras agradáveis ou oferecer um conselho adequado. O importante é deixar que a bondade se torne um estilo de vida para aqueles que fomos nós feitos à imagem de Deus. Foi para essas boas obras que Cristo nos criou. Por isso, ande pelo caminho dos homens de bem e guarde as veredas dos justos. Sabe por quê? Você terá recompensas, não só aqui na terra, mas como nós vimos em Efésios, nós teremos recompensas espirituais, porque estamos andando conforme a vontade de Deus. A minha oração para você é que você ande corretamente diante do Senhor e experimente em sua vida a recompensa da sabedoria. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa.